bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e, por favor, passem no final para a gente ter uma conversa rápida. Hoje nós vamos ver por que em uma eleição democrática sempre vai ter alguém insatisfeito com a votação. Imagine que temos que decidir quem é o vilão mais malvado do cinema. Enquanto as pessoas estiverem votando em duas opções, Hannibal Lecter e Palpatine, o voto da maioria realmente representa quem achamos o mais malvado. Mas se temos mais de duas opções, como Anton, de Onde os Fracos Não Têm Vez, temos boas chances da maioria sair descontente. Imagine que 9 pessoas votaram no Palpatine, 7 em Anton e 3 no Hannibal. Palpatine seria o campeão dessa lista, mas mais da metade das pessoas ainda não acha ele a melhor opção. Se você acha um resultado desse incomum e longe da vida real, basta ver o que aconteceu nas eleições francesas de 2007. Dos 12 candidatos a mais malvado, digo presidência, 3 lideraram os votos do primeiro turno em 22 de abril. Nicolas Sarkozy, o candidato de direita, recebeu 31% dos votos. Ségolène Royal, a candidata socialista, ficou com 26%. E em terceiro ficou o candidato de centro, François Bayrou, com 19%. Sarkozy e Royal foram para o segundo turno e Sarkozy foi eleito com 53% dos votos em 6 de maio. Logo, foi feita a vontade da maioria, certo? Mas quando 2 pesquisadores, Michel Balinsky e Rida Larac, perguntaram para os eleitores o que eles achavam dos candidatos, descobriram algo bem complicado. Eles pediram para os eleitores classificarem os candidatos em uma escala de excelente a rejeitável como presidente. Quem recebeu mais avaliações de bom a excelente foi Bayrou, o terceiro candidato. Os 2 que foram para o segundo turno foram considerados satisfatórios por menos de 60% dos eleitores. Sarkozy, o eleito, foi considerado rejeitável por quase 1/3 de quem votou, a pior avaliação entre os 3 finalistas. Ou seja, uma eleição democrática acabou escolhendo um candidato que era mais rejeitado e deixando de fora o candidato que os eleitores mais preferiam. Como Jorge Spiro conta em Numbers Rule, o dilema de como fazer uma eleição que realmente representa a vontade da maioria já é bem antigo. Os rituais para a eleição de Papa são famosos por durarem muito. Em 1268, a disputa para suceder o Papa Clemente IV estava tão complicada que a eleição durou mais de 2 anos e 9 meses. Só foi resolvida quando os cardeais foram trancados à base de pão e água até decidirem o conclave. Para resolver esse tipo de problema, ainda em 1770, o francês Jean-Charles de Borda propôs ranquear os candidatos por ordem de preferência, dando mais pontos para os mais preferidos. Pela contagem de Borda, na eleição dos vilões poderíamos ter 9 pessoas votando Palpatine, Hannibal, Anton, 7 votando Anton, Hannibal, Palpatine e 3 votando Hannibal, Anton, Palpatine. No total, 12 pessoas acharam Hannibal mais indicado que o Anton e do que o Palpatine. 10 acharam o Anton mais indicado que o Palpatine, 7 acharam o Anton mais indicado que o Hannibal e 9 pessoas acharam o Palpatine mais indicado que os outros 2. Ou seja, Hannibal seria eleito. Impasse resolvido, usamos a contagem de Borda. Mas a contagem de Borda tem um outro problema dependendo da combinação de votos. Se o mesmo número de pessoas ranqueasse Palpatine, Hannibal, Anton, e Hannibal, Anton, Palpatine, e Anton, Palpatine, Hannibal. Nessa situação, o Palpatine foi preferido sobre o Anton e sobre o Hannibal 2 vezes. Mas o Anton também foi preferido sobre o Palpatine e o Hannibal 2 vezes. E o Hannibal preferido sobre eles também 2 vezes. Nessa votação, não há melhor candidato. É uma situação conhecida como o paradoxo de Condorcet. Imaginávamos que esse tipo de problema teria uma solução até Kenneth Arrow publicar sua tese de doutorado em 1951. Arrow propôs um teorema que assume critérios bem razoáveis para uma votação democrática. Como? Se todos os eleitores preferem uma alternativa, ela é a melhor alternativa. As alternativas podem ser escolhidas livremente e ninguém tem o poder de escolher sozinho a preferência do grupo todo. Só para em seguida demonstrar matematicamente que quando há 3 ou mais alternativas, é impossível um sistema de votação respeitar todos os critérios sempre. O paradoxo de Arrow ou teorema da impossibilidade de Arrow. Ou seja, não há um sistema totalmente democrático quando temos mais de 2 candidatos. Algum princípio tem que ceder. No nosso sistema eleitoral, por exemplo, precisamos restringir as opções em um segundo turno, onde só se pode votar em 2 candidatos mais populares, violando a escolha livre. Pior, como o filósofo Alain Guibard e o economista Mark Satterwhite demonstraram depois, nenhuma eleição com mais de 2 candidatos está imune à manipulação ou estratégia de votos. No caso da eleição francesa, o candidato preferido pela maioria, François Bayrou, não foi eleito porque quem não queria Sarkozy no poder votou na candidata de esquerda, e quem não queria uma socialista no poder votou em Sarkozy. Os eleitores não votaram no malvado favorito, votaram contra o malvado que rejeitavam.
Mas mesmo que não houvesse o paradoxo de Arrow e realmente fosse possível eleger o candidato preferido, pelo menos no Brasil, ainda estamos longe das melhores opções. Menos de 10% dos nossos 511 deputados federais foram eleitos com votos diretos. A maioria foi eleita com votos para o partido. E mais da metade dos nossos políticos são candidatos reeleitos que continuam no poder, perpetuando os mesmos esquemas que já explicamos no episódio sobre desonestidade. Então não se esqueça, independente dos paradoxos, se for para decidir o voto sem se informar e não acompanhar o que seu candidato faz depois das eleições, talvez seja a mesma coisa que votar em alguém da lista dos vilões do cinema.